Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre improbidade administrativa em meio à pandemia. Será que os contratos estão sendo cumpridos aí na forma da lei brasileira? Que tipos de irregularidades estão sendo encontradas aí, e estão sendo investigadas pelo Judiciário brasileiro? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito administrativo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, Luciano. Um abraço a você, é um prazer. Doutor, queria que o senhor falasse primeiro quais são os atos aí passíveis, de criminalização por improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Fala para a gente, por favor. Então, tá bom. Improbidade administrativa é um ilícito civil, né? É uma irregularidade que não tem caráter criminal, é uma irregularidade que tem sanções de direito civil que são impostas, muito embora às vezes se fale de crime de improbidade administrativa, a rigor não se trata de crime, trata-se de um ilícito civil. E um ilícito seríssimo, um ilícito que normalmente está associado com corrupção, né, com utilização indevida dos recursos públicos, com realização de contratos superfaturados, enfim, com uma série de irregularidades que a gente tem na administração pública. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um histórico de punições de improbidade administrativa. Talvez até depois a gente possa falar um pouco sobre a dosagem, né, dessas punições. Às vezes me parece que há um certo exagero por parte de alguns órgãos do judiciário quando impõem punições, mas a improbidade administrativa é a desonestidade dentro da administração pública, não é? É praticar o administrador público ou alguém relacionado com a administração pública um ato ilegal, um ato irregular e mais, um ato com intenção desonesta, com intenção de obter um resultado ilícito, não é? Então, quando a gente tem ilegalidade mais desonestidade, a gente tem improbidade administrativa, né? Ilegalidade, desonestidade dentro da administração pública. Isso é improbidade, não é? Doutor, falando um pouco desses tempos de pandemia, alguns atos estão aí na mídia em relação à contratação de serviços, de equipamentos em época de pandemia, principalmente na área da saúde, nós já vimos aí várias notícias sobre respiradores que foram pagos de forma adiantada, esses respiradores não foram entregues, seja pelo governo chinês, seja aqui no governo brasileiro. Várias fraudes relativas aí a pessoas que se juntaram e até chegaram a formar quadrilha aí, para lesar os governos, principalmente governos municipais. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses delitos que estão acontecendo aí durante a pandemia e como fiscalizá-los, como puni-los, o que pode ser feito. Pois é, realmente essa pandemia, além de toda a infelicidade que ela nos traz, né, pela doença em si, pelos problemas que a doença nos traz, também trouxe esses outros problemas relacionados com a administração pública. Olhando um pouquinho pelo lado do administrador público, a verdade é que a gente tem uma situação, nesse ano de 2020 no Brasil, de calamidade pública, calamidade que já foi reconhecida pelo governo federal, pelos governos estaduais e pela maioria dos governos municipais. E o fato de nós termos calamidade pública direciona os atos da administração pública, as contratações da administração pública, para uma situação de dispensa de licitação. Ou seja, como tem calamidade, como tem uma situação de emergência, como tem urgência para a obtenção dos equipamentos, tudo é feito, todas as contratações são feitas sem licitação. Isso está na lei. Isso, né? Lei isso, doutor, é um prato cheio para os fraudadores. O fato de não ter licitação Exato. é um prato cheio para quem queira fraudar e roubar, vamos dizer assim, do governo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade que tem que ser reconhecida
no Brasil inteiro, eu diria até no mundo inteiro, de adquirir equipamentos médicos, né? De Da ter mais emergência unidades de sanitária, né? UTI. Sim, claro, você ter respiradores. De repente, você tinha uma quantidade de UTIs para atender a população que, em tempos normais, era suficiente. Mas agora, do dia para a noite, você tem necessidade de aumentar em uma porcentagem significativa essa quantidade de leitos de UTI. Então, para atender a mesma população, você tem uma necessidade maior. Há várias maneiras de atender essa necessidade, né? Os nossos gestores estabeleceram várias maneiras. Alguns fizeram hospitais de campanha, outros apenas adquiriram leitos de UTI com os equipamentos necessários para o atendimento de unidade de terapia intensiva. E outros alugaram, nem sequer compraram esses equipamentos, apenas alugaram. Além disso, você tem que ter também prestadores de serviço também qualificados para operar esse maquinário, para operar as unidades, os equipamentos de UTI, enfim, uma unidade de hospital de campanha. Então, aí, algumas espécies diferentes de problemas têm sido noticiadas, né? Como é contratação sem licitação, não é? Contratação emergencial, é uma contratação que não tem competição. A única coisa que a administração faz antes de comprar é uma cotação de preços. Então, pega 3 indicações de preço e imediatamente já pode comprar ou locar ou contratar serviços, né? Isso, no meio desta pandemia, aparentemente pode ser pouco, né? Porque os preços, inclusive desses equipamentos, estão absolutamente fora do controle. Então, nós temos um primeiro problema, que é a contratação de produtos acima do preço, né? Porque a cotação de preço foi feita de maneira inadequada. Outro problema é a compra de equipamentos que não são entregues, né? Esse é um problema que aconteceu principalmente, me parece, no estado do Rio de Janeiro, né? Onde houve lá a contratação de 7 ou 8 hospitais de campanha, e esses hospitais de campanha não foram entregues, não foram inaugurados, os equipamentos não foram apresentados, enfim, e houve pagamento. Então, houve pagamento, mas não houve entrega do material. Há casos ainda de compra de material inadequado, até mesmo sucateado. Então, houve locais, municípios, que compraram, adquiriram ou locaram equipamentos, e esses equipamentos, quando chegaram, não eram equipamentos novos, não eram equipamentos recentes, não eram equipamentos que estavam em bom estado para serem utilizados. Isso tudo são problemas. Tranquilo, tranquilo. Não, eu estava falando que são problemas. Você contrata, pode tomar água, fica à vontade, é assim mesmo. O senhor estava falando que muitos governos compraram os equipamentos, e aí esses equipamentos não eram adequados para o funcionamento, chegaram não funcionando, ou então não eram, enfim, os equipamentos não chegavam, né? Isso aconteceu demais, né, doutor? Isso aconteceu em vários locais do país, lamentavelmente. Veja, nós estamos ainda numa fase em que essas irregularidades têm que ser investigadas, né? Também não podemos fazer um pré-julgamento, um julgamento antecipado de quem quer que seja. Há situações mais, digamos assim, chamativas, né? Essa situação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é uma situação que realmente parece difícil de explicar, porque houve uma contratação muito elevada de hospitais de campanha e nem se sabe se havia necessidade, se houve efetivamente necessidade de contratação de tantos hospitais de campanha, mas o certo é que houve contratação, houve pagamento e não houve entrega. Então, por que houve pagamento se não houve entrega? Há um caso, inclusive, em Manaus, se eu não me engano,
da Prefeitura de Manaus, em que, aparentemente, equipamentos médicos foram adquiridos de uma empresa importadora de vinhos. Quer dizer, pode dar certo isso? Aparentemente não tem como dar certo. Então, mas todos esses casos precisam ser investigados. Uma coisa que a gente tem que ter com muita firmeza em relação aos casos de improbidade é, primeiro, não ter uma condenação antecipada. Não é? É preciso investigar, é preciso verificar, é preciso realmente ter certeza de que houve ilegalidade e desonestidade. Pode ser que tenha acontecido a ilegalidade, mas exista alguma situação que exclua uma responsabilização mais direta de um gestor, de um administrador. Então, é preciso investigar. Não é? Isso é um princípio do direito. Agora, se as irregularidades se confirmam, se confirma também uma intenção de lesar o patrimônio público em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, olha, sim, aí eu acho que tem que haver realmente uma punição em sede de improbidade administrativa e, mais do que isso, até porque não se exclui, também uma punição em sede criminal. Não é? É também possível caracterizar os ilícitos penais de crimes contra a administração pública, eventualmente praticados também no mesmo fato. Doutor, o judiciário está atento a esses atos, né, de corrupção, de improbidade administrativa. A grande maioria dessas pessoas vão ser punidas aí. Como é que está aí, como estão as investigações até agora em relação a essa questão? Imagino eu que devam aparecer muitas outras investigações, porque são 5.500 prefeituras no nosso país, né? Temos governos estaduais, o governo federal, hospitais de campanha. Então, vai ter muito trabalho pela frente aí para o judiciário, não é isso? Vai ter sempre o Ministério Público também, que é normalmente quem investiga e quem entra com as ações, né, para perseguição de improbidade. E olha, eu diria mais, né, nós temos 5.500 municípios, pandemia mundial em ano eleitoral de eleição municipal. Então, juntando isso tudo, o potencial de coisa errada que pode aparecer é enorme, lamentavelmente. É claro que há os gestores, prefeitos, governadores, que agiram com cautela, que não foram além do que deviam, e há aqueles que exageraram, né? Como é ano eleitoral, tem que apresentar serviço, etc., vai lá e contrata a construção de um hospital de campanha e quando se vai verificar, não havia necessidade sequer da contratação daquele hospital de campanha. Então, cada caso é um caso, mas sem dúvida, eu não vou dizer a você que são 5.500 municípios que têm problema, não. Mas, lamentavelmente, sim, há uma grande parte das unidades federativas, municípios, estados, onde houve, aparentemente, indícios. Isso tudo vai passar por investigação, normalmente conduzida pelo Ministério Público, em sede de inquérito civil, né? Investigação civil do Ministério Público. O Ministério Público pode entrar com essas ações de improbidade, né? De perseguição de ato de improbidade administrativa, com um prazo ainda bastante largo, né? Há uma prescrição estabelecida na lei de improbidade, mas normalmente, especialmente quando se trata de um agente político, há uma prescrição para a ação ser proposta até 5 anos depois do fim do mandato político. Então, há um prazo longo ainda para que essas ações venham aportar no judiciário. E o judiciário, sem dúvida, vai examinar essas acusações que vierem com rigor. Aliás, o judiciário tem realmente examinado as acusações de improbidade administrativa de maneira geral, com bastante rigor, eu diria até, aqui talvez fazendo uma pequena digressão, viu, Luciano? Às vezes eu acho que o judiciário pune a improbidade um pouco mais do que devia. Veja, eu não estou querendo aqui tirar a importância da punição da improbidade administrativa. Não, claro que não. A improbidade, a desonestidade, a corrupção, né, da administração pública tem que ser punida e punida muito rigorosamente quando ela é verificada. O problema é que, às vezes, a gente verifica na atuação do judiciário
uma punição rigorosa, muito rigorosa às vezes, aplicada para situações que não justificariam essa punição. Então, uma compra indevida num valor pequeno, que não sequer teve prejuízo ao erário público e, de repente, é punida pelo judiciário com suspensão de direitos políticos, com multa civil, com proibição de contratar, enfim, uma série das sanções que são previstas para a improbidade administrativa. Eu vi agora, por exemplo, há pouco tempo, uma situação burocrática de licitação, eu tinha lá alguma crítica em relação à forma como a licitação foi conduzida, e o judiciário acabou punindo o prefeito, que tinha assinado o contrato, e 3 integrantes da comissão de licitação de um município pequeno do interior, que não tinham, a rigor, cometido nenhuma irregularidade. Então, às vezes, há não falta de vontade de punir pelo judiciário, não, no que diz respeito à improbidade. Às vezes há excesso, às vezes há uma punição excessiva, às vezes há uma situação em que aquele que não é efetivamente um corrupto, um grande corrupto, um corrupto que tenha realmente praticado atos desonestos, acaba sendo punido, e aquele que pratica atos desonestos, aquele que pratica atos de corrupção, acaba ficando à margem de punição. Isso é alguma coisa que precisa ser melhorada no judiciário, eu acho, na apreciação das ações de improbidade. É preciso punir. Casos como esses aqui da pandemia, se houver realmente a comprovação de prática de irregularidade pelos agentes administrativos, eles têm que ser punidos, sim, com rigor, por improbidade administrativa, por crime contra a administração pública, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso reservar essas punições para os casos em que efetivamente se verifica uma conduta de desonestidade por parte do agente público. Vamos falar de punição, né? A pessoa pode ser presa, ela tem que pagar alguma multa, tem que devolver esse dinheiro para o erário público. Eu queria que você falasse um pouco mais de punição. Então vamos lá. Improbidade administrativa não é crime, então não tem prisão, né? Não tem pena de detenção ou de restrição da liberdade física, mas tem penas severas. Então, há uma pena, perda do cargo ou função pública. O funcionário público que está no exercício do cargo político ou do cargo de carreira, né, o cargo funcionário estatutário, ele pode ter a pena de perder o cargo da vida inteira ali por uma decisão judicial. A pena de suspensão de direitos políticos. Pode chegar a suspensão até 8 anos de suspensão de direitos políticos, que também, para quem é agente político, para quem é titular de mandato eletivo, evidentemente é praticamente uma morte civil, né? E, além disso, ressarcimento de prejuízos que sejam verificados, que sofreram, que foram impostos ao poder público, aplicação de multa civil, que também pode assumir uma proporção bem alta, bem grande. Outro dia, estou trabalhando aqui numa ação de improbidade de um funcionário que não é especialmente, enfim, não houve nenhum ato assim de desvio, nada, enfim, é uma irregularidade que o juiz entendeu que houve, e ele foi condenado a uma multa civil que chegou a um valor de R$800 mil. R$800 mil de multa civil. Enfim, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios diretamente, né, aquele que é processado, ou por qualquer empresa de que seja sócio, que também, dependendo da pessoa jurídica envolvida, também é basicamente uma morte civil. E, além disso, a lei de inelegibilidades hoje estabelece para os casos de improbidade administrativa dolosa, em que haja punição de suspensão de direitos políticos, prevê também inelegibilidade por 8 anos, com a seguinte circunstância: essa inelegibilidade começa a ser aplicada a partir do julgamento em tribunal. Então, foi condenado no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional, já está inelegível. Depois pode entrar com os recursos, recurso especial, recurso extraordinário, isso vai lá para os Tribunais Superiores de Brasília, às vezes demora
alguns anos para ter a solução desses recursos, e enquanto há a tramitação desses recursos nos tribunais superiores, permanece a inelegibilidade, desde o julgamento no Tribunal Estadual. Depois, vindo a condenação, confirmando-se a condenação, transitando em julgado essa condenação, depois do julgamento dos recursos, aplica-se a suspensão de direitos políticos. Então, digamos, uma suspensão de 5 anos. Demorou 3 anos para tramitar os recursos especial e extraordinário, mais 5 anos de suspensão de direitos políticos, e depois do cumprimento da suspensão de direitos políticos, mais 8 anos de inelegibilidade. Então, é uma punição que fica basicamente, nesse caso aqui, nessa hipótese, em 16 anos em que aquele cidadão fica afastado da vida pública, fica impossibilitado de se candidatar. Então, as sanções realmente importantes, não é, previstas na lei, têm que ser aplicadas. Eu só defendo que elas sejam aplicadas com proporcionalidade, não é? Que sejam aplicadas com toda a força e todas as sanções sejam aplicadas em casos em que realmente haja uma atuação do agente público, principalmente, que justifique uma punição bem rigorosa. Agora, vamos citar um exemplo aí que pode acontecer muito, que deve ter acontecido muito, por exemplo, o prefeito, né, de um determinado município brasileiro. E aí um comandado do prefeito, um secretário de saúde ou alguém, um funcionário público, se juntou para formar uma quadrilha, vamos dizer assim, né, para fraudar o processo e houve a compra criou uma empresa ou aproveitou uma empresa já existente, a prefeitura comprou dessa empresa, o equipamento não chegou, o equipamento chegou um outro tipo de equipamento, e aí ficou essa questão da improbidade administrativa, ou pelo menos da fraude, vamos dizer assim, nesse primeiro momento. Como que o prefeito, ou o governador, ou o ministro da saúde, ou o presidente, nesse caso, são responsabilizados? Eles podem ser responsabilizados ou eles podem alegar, por exemplo, não, eu não tenho gerência sobre esses atos ilícitos que o meu funcionário cometeu ou que o agente público cometeu. Como que é a responsabilidade nesses casos, doutor? Então, em improbidade administrativa não existe o que se chama de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela responsabilidade em que alguém responde por uma ação, por um prejuízo, etc., mesmo sem ter atuado diretamente naquele processo. Não. Em improbidade administrativa, responde quem praticou, responde o agente que praticou o ilícito. Se o agente é um secretário municipal, praticou atos irregulares sem a participação do prefeito, é o secretário que responde e não o prefeito. Agora, existem situações em que o agente superior da administração, o prefeito, até mesmo o secretário, o governador, etc., praticam atos encaminhados pela assessoria, encaminhados pelos setores técnicos da administração e, eventualmente, depois vai se verificar que esta assessoria, que estes setores técnicos da administração agiram de maneira irregular, de maneira desonesta. Então, aí você tem um agente superior que pode ser chamado a responder, mesmo que não tivesse conhecimento, mas praticou atos a partir de uma atuação desonesta de agentes subordinados. O que eu recomendo aí para os nossos agentes políticos, para os nossos agentes administrativos? Tem notícia de irregularidade? Tem suspeita de irregularidade? O prefeito tomou conhecimento que em determinada licitação houve uma condução do processo e essa condução levou a uma contratação superfaturada. O prefeito, antes de qualquer autoridade, antes do Ministério Público, antes do Judiciário, prefeito, instaure uma sindicância,
verifique dentro da sua administração se realmente houve irregularidade e quem são os agentes administrativos que atuaram de maneira incorreta. E vá cobrar deles eventuais prejuízos. Porque, você sabe, Luciano, eu tinha um professor de Direito Civil que dizia assim, que o mais importante para você julgar uma demanda é saber, veja bem, era o que ele dizia, é saber o comportamento das partes no frigir dos ovos. Então, na hora que aparece uma denúncia, na hora que aparece uma suspeita, o prefeito ou o agente administrativo superior tem que demonstrar preocupação em proteger o patrimônio público, em perseguir qualquer desonestidade que possa ter sido praticada dentro da sua administração. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a reação do administrador público é oposta, né? É dizer, não houve nada de errado, imagina, de maneira nenhuma, etc. Mas às vezes há. Então, se há suspeita, o prefeito, o agente administrativo superior tem que investigar. E se houver indício de irregularidade, tem que punir. A primeira atitude, né, de qualquer político em relação a isso, que seja responsável por isso, na dúvida, vamos instaurar um procedimento de apuração dos fatos, né? É o que tem que fazer, e tem que fazer de maneira séria, viu, Luciano? Não apenas para dar uma satisfação ao público, não. Tem que fazer para realmente apurar se houve irregularidade. Claro, claro. Se você verifica que tem um funcionário lá do setor de licitações que está de conchavo com um comprador, com um fornecedor qualquer, você, detectando isso, tem que tomar medidas. E aí, sabe, é aquela história da batata quente. Se você toma conhecimento disso, você está com a batata quente na mão. Então, você tem que passar essa batata quente para quem causou o problema. Você tem que investigar, tem que tomar as medidas previstas na lei, na legislação municipal, que seja aplicável àquele servidor e proteger o patrimônio público, porque a função do chefe do executivo, etc., uma das funções importantes é proteger o patrimônio público, velar pela arrecadação de tributos, proteger os bens públicos, proteger a verba que tem, que é administrada sob seu comando. Então, isso ele faz, inclusive, analisando e, eventualmente, se for o caso, perseguindo aqueles atos irregulares que sejam praticados dentro da administração. Eu lembro de um caso em relação aos respiradores, né, se não me engano, foi no Pará, que o governador imediatamente foi e já né, começou procedimentos aí para investigação. Uma última pergunta, nós estamos quase terminando o programa, doutor, em relação à população. A população pode denunciar casos de improbidade, se ela desconfiar? Como que pode ser feita essa denúncia? Se eu puder responder rapidamente, por favor. Vamos lá. Procure o Ministério Público. Mande comunicação, mande informação, mande os elementos que você tiver para o Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigação funcional de apurar os fatos. É isso. Tá certo. Gostaria de agradecer o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em Direito Administrativo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço e estamos à disposição, viu, Luciano? Quando houver qualquer interesse, estamos aqui à disposição, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.